Tá bom. Pois é, esse caso que você citou, Gel, ele aconteceu no interior de São Paulo, né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente precisa ver. Eu estava assim, nessa discussão, conversando com a Rafaela agora do primeiro ano, falando justamente sobre isso. Ou a gente viveu um tempo na história em que as pessoas falavam assim, deixa quieto, não vamos falar disso não. Não, racismo é um negócio feio e triste, então ninguém fala disso. Então, as pessoas colocavam a coisa para debaixo do tapete e não falavam sobre o assunto. Mas se a gente não expuser essa ferida, se a gente não mostrar que ela existe, como é que a gente vai enfrentar essa situação? Como é que a gente vai não só resistir à atitude de quem permanece nesse pensamento, como é que a gente vai ensinar para as novas gerações que isso é algo que é errado, né? Se isso não foi exposto e tratado, entendeu? Então, realmente, isso precisa aparecer. Na aquela matéria eu vi, é muito triste, e assim, ele falando, né, que a maior tristeza dele, mais do que ouvir aquelas palavras, foi ouvir as palavras com o filho. Quer dizer, Foi. E o filho, depois saber se o filho, né, perguntar, ô pai, por que ela te chamou assim? O que que pois é, isso significa? muito Aí triste, vai né? ser uma sensação muito ruim para ele ter que Muito, explicar isso. muito. Porque você, naquele momento, a pessoa se sente assim, eu estou destruindo a inocência de meu filho. Que as crianças, elas nascem com uma visão muito inocente a respeito dessas coisas, né? Elas não entendem. Como a gente discutiu na última aula, as pessoas não nascem racistas. Elas são formadas, elas são educadas para serem racistas. Então, a criança, originalmente, ela não tem esse pensamento. Né? Então, é natural que a criança fale assim, por que isso aconteceu? Não entendo. Né? Então, assim, esse tema é mais do que atual, né? Essa semana também saiu uma outra notícia que os Estados Unidos vão ter, um estado dos Estados Unidos vai ter que pagar uma indenização milionária, a maior de todos os tempos, né? A maior na história, que um estado precisa pagar por causa de um ato racista, que foi por conta da morte da americana, que foi morta dentro de casa, a tiros pela polícia, numa operação policial desastrosa, né, que levou à morte dela. Né? Ela estava dentro de casa com o namorado, a polícia invade a casa sem nenhum mandado, sem avisar que era a polícia. O namorado tinha porte de arma, tinha arma dentro de casa, atirou para se defender, porque não sabia nem quem estava invadindo a casa, e a polícia revidou, deu vários tiros e matou a moça. Isso tem 6 meses. Isso aconteceu há Esse caso seis é bem meses. parecido com o que aconteceu aqui. Eu não sei se a senhora viu, Não. que os filhos estavam dentro de casa com a mãe e eles estavam no momento de almoço. A polícia invadiu, entrou, bateu no filho, falou que Ah, esse ele era traficante só por conta da cor foi de dele, Salvador. bateu e depois saiu, foi embora, como se nada tivesse Absurdo. acontecido. Depois ela fez um vídeo desabafando de que bateu no filho dela e o filho estava assim do lado chorando. E a mesa toda pronta para eles almoçar e tal. E a polícia entrou bem na hora e fez essa confusão toda. Ai, meu Deus, é triste, viu? Pois é, o Estado lá foi condenado, tem 6 meses que isso aconteceu. Olha o que é a justiça americana. Em 6 meses, isso já foi definido. O Estado vai pagar 12 milhões de dólares para a família. E vai ter que tocar um programa de reorganização das operações policiais, refazer os protocolos para que se evite, claro que a gente sabe que não vai garantir, mas para que busque ao máximo evitar situações como essa, que simplesmente por eles terem, se eles tivessem conduzido a operação da maneira que deveria ser, né, dando, chamando, identificando que era a polícia, pedindo para abrir a porta, se eles tivessem feito como eles deveriam fazer, essa moça estaria viva, não teria acontecido isso, né? Então, assim, é um caso emblemático que mostra realmente que isso é uma luta que para muito tempo ainda, né? Ainda tem muita água para rolar nessa situação, nessa questão, né? Do enfrentamento ao Principalmente, racismo. sim, principalmente nos Estados Unidos, que tem um histórico, né, de um histórico racista muito grande. Sim. Tantas coisas. Eu tava assistindo uma série
que ela falou que o início da série já fala sobre o massacre de Tulsa, que eu não sabia, e eu fiquei muito, muito chocada vendo as cenas que foi meio que refeita, sabe? E é uma coisa histórica nos Estados Unidos e eu acho que na América, né? Na América em si, o continente americano já é bem... tem um histórico racista muito grande, então não vai ser da noite pro dia, infelizmente. Exatamente. Mas para enfrentar isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Isso é que é Sim, importante. sim. A gente não pode deixar de falar, como se isso fosse um assunto resolvido. Isso não está resolvido, né? Sim. E porque se tivesse, não estariam acontecendo as coisas que têm acontecido no mundo inteiro. Lá a coisa é mais aberta, mais escancarada, né? Tanto o racismo quanto a oposição a ele, a resistência a esse pensamento. Sim. Né? A coisa é aberta, as pessoas dizem, declaram, né, abertamente. Aqui, o que me preocupa é que a coisa é assim meio escondida, né? Faz de conta que está tudo certo. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Bom, eu mandei uma atividade para vocês. Nai, você gostou da atividade? Conseguiu fazer? Como é que foi? Foi normal, eu gostei. Conseguiu? É. Conseguiu fazer? Acessou direitinho? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Né? Foi. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá carregando para mim ainda. Tá. Pra mim também. Apareceu. Chegou. Apareceu? Então é isso. Inclusive, vocês vão receber uma atividade de linguagens, da área de linguagens, sobre a discussão que está sendo feita em todos os lugares, né? Na imprensa, né? Você vai ver essa discussão acontecendo porque é um mês de mobilização contra o suicídio, né? O chamado Setembro Amarelo. E vocês vão receber uma atividade que ficou legal também, foi feito nesse formato, né? Que a Lucivane que fez, foi a primeira atividade que ela fez usando essa ferramenta. Foi bem legal, né? Eu estava contando até para a Rafa nesse instante, que Alan aprendeu, me ensinou para eu fazer, e depois ele gravou um vídeo, a gente teve uma ideia de, né, de fazer um vídeo ensinando para outros professores que quisessem usar. A Lucivane gostou muito da ideia e falou, vou tentar fazer. Aí ela pegou justamente essa proposta da discussão sobre essa temática agora de setembro e fez. Então, vocês vão receber lá um documento que vai ser mandado para todas as turmas, um documento da área de linguagens, justamente como esse aqui, viu? Com link de vídeo, com um documentozinho escrito. Ficou muito legal. Um link de uma música, ficou muito joia. Então, é isso. A ideia é justamente que a gente acesse alguns materiais que tratam desse assunto que a gente já vinha discutindo aqui ao vivo e a cores, né? Como a gente tem feito, tá bom? Deixa eu ver se está aqui, que eu tô com a tela aqui cheia de coisa. Deixa eu mudar esse compartilhamento para baixo aqui. Isso, ficou melhor. Mudou para vocês aí a tela? Sim. Ok. Para mim, sim. O que eu achei interessante dessa matéria aqui é o seguinte, é que eu não coloquei o áudio, né? O vídeo não tá passando para mim, não. Não? Tá carregando. Tá carregando. Mas eu já Peraí. sei que eu não cliquei lá no áudio. É um negócio sério, meu Deus. Achei aqui. É porque tem um lugarzinho que tem que clicar para compartilhar o áudio. Pronto, agora sim. Apareceu? Agora sim. Agora sim.
Eu achei interessante dessa matéria aqui, que mostra claramente, né, aquela questão que nós já tínhamos falado antes. Como o ambiente esportivo, ele é um ambiente de luta também, de resistência, em que todas as contradições sociais, elas aparecem de uma maneira muito clara, né? A gente, a própria imprensa, muitas vezes, ela coloca o ambiente esportivo como sendo um ambiente muito, assim, ingênuo, todo mundo tem espaço, tudo muito bonito, lá dentro todo mundo é igual, mas isso não é verdade, isso não é uma realidade. Da mesma forma que no mundo as pessoas, infelizmente, não são tratadas como iguais, dentro do ambiente esportivo da mesma forma. Então, você vai ter, nesse mundo do esporte, você vai ter pessoas racistas tendo atos racistas, como é o caso desse caso que aconteceu com o Neymar essa semana, como é o caso de um cara que está aí nessa matéria, que é um dirigente branco, um dirigente esportivo da NBA, como também você vai ter um movimento contrário de resistência a esse pensamento por parte dos jogadores negros e, graças a Deus, muitos brancos que também compartilham do mesmo pensamento e sentimento que eles e que não aceitam esse tipo de pensamento, de atitude dentro do ambiente esportivo e no mundo, porque eles não estão presos dentro daquele ambiente como quem está dentro de uma bolha, né? Isso é algo que faz parte das relações sociais, né, como um todo. Tá? Então, eu vou só reproduzir isso aqui, que é bem rapidinho, para a gente relembrar. Camisetas do avesso no treino. Meias pretas no jogo. Foi uma forma de protesto dos atletas do Clippers de Los Angeles contra o dirigente do time acusado de racismo. A amante dele teria horas de gravações que revelam o preconceito de Donald Sterling. Yeah, it bothers me a lot that you want to broadcast that you're associating with black people. You could sleep with them, you could do whatever you want, and not to bring them to my games. Foi uma reação a uma foto postada pela modelo numa rede social ao lado do astro Magic Johnson, ex-jogador da NBA. Os comentários de Sterling causaram repúdio até do presidente Barack Obama, que, como muitos torcedores, também aguarda o resultado da investigação da Liga de Basquete. Um esporte que tem uma maioria de jogadores negros, comandado por uma maioria de magnatas brancos aqui nos Estados Unidos. Apesar de uma famosa lista de comentários preconceituosos, o dono do time da Califórnia, que tem uma fortuna avaliada em quase 2 bilhões de dólares, jamais foi impedido pela Liga Americana de investir no basquete. Os jogadores consideraram não entrar em quadra, mas preferiram o discreto protesto e ainda perderam a partida. Tá vendo? Legal. Ok. Pois é. Essas contradições, elas estão todas presentes dentro, né? Dentro desse ambiente aí do esporte. Bom, então, fechado isso aqui, tá? Foi passado para vocês, o documento é esse, certo? E aí, à medida que eu for recebendo as respostas de vocês, eu vou dando retorno pelo e-mail, tá bom? Eu achei esses dias um documentário muito interessante, sobre Jesse Owens, esse corredor americano. Na verdade, ele não era só corredor, era um atleta do atletismo, porque ele chegou a ganhar a medalha olímpica de salto em altura também. Muito interessante, só que está todo em inglês, não está legendado e não está disponível a legenda em português no YouTube. Então, se eu conseguir depois, eu quero passar para vocês, que é bem legal mesmo, né? Ou então, depois a gente passa para a Mica treinar o inglês dela, né, Mica? E traduzir para todo mundo. Tá bom. Que eu tenho uns tradutores de plantão em casa aqui também, que eu fico alugando, né? Botando meus filhos a traduzir para mim, que eu quero entender o que está falando. Eu entendo algumas frases, outras eu não consigo entender, mas é muito bom mesmo o documentário. Fala sobre a participação dele naquela Olimpíada de 1936. A história é bem interessante. Bom,
Eu deixei aqui. Estão vendo o slide? Não. É Tá sobre o quê? nos jogadores. Tá nos jogadores. Tá na página que a senhora mandou. Espera aí um pouquinho. Deixa eu fazer um novo compartilhamento aqui, que a gente já abre. E agora? Abriu. Agora sim. Abriu? Pronto. Essa questão aqui, nós já usamos ela em simulado, em prova. Tá? A gente vai retornar, sempre colocando uma questão ou duas. Cada dia de aula nossa aqui pelo Zoom, a gente coloca uma ou duas questões dos Enems anteriores da prova de linguagens, né? Onde estão as questões de educação física, tá bom? Para a gente, aos pouquinhos, a gente revisando o que caiu, né, nessas provas do Enem, que tipo de conteúdo da educação física normalmente se discute nessas questões, tá bom assim? Tá. Se for alguma questão assim mais complexa que a gente não consiga discutir duas, a gente deixa uma só, mas trata com mais cuidado, porque são temas que vira e mexe eles vão aparecer novamente. Não dá para prever o que vai aparecer na prova desse ano, mas a gente precisa ver mais ou menos qual é o tipo de conteúdo que aparece. Essa questão aqui, que seriam das capacidades físicas, ou algumas pessoas chamam de valências físicas, sempre está aparecendo, né, uma referência a essas capacidades físicas. Então, a gente tem aqui um exercício de uma ginasta, provavelmente, num espacate, né, que é essa estrutura de madeira aqui, em que ela está se apoiando para fazer um exercício. Então, a questão é o desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras, passivos de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado na imagem é importante dizer que aqui ela está utilizando várias capacidades físicas, não é uma só, né? Mas essa palavra predominante aqui é que dá para a gente o norte do que a gente está buscando aqui. O que é predominante para realizar esse movimento aqui? O que ela mais precisa? Letra A, velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gestos em movimentação de intensidade máxima. B, a resistência, que admite a realização de movimento durante considerável período de tempo, sem perda da qualidade de execução, que com certeza ela está precisando utilizar aqui resistência para suportar, se manter nessa postura. A flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesões. A agilidade, que permita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. O equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. O que a gente já descarta de cara, assim, dessas alternativas aqui? A e D. A e D. Perfeito. O movimento que ela está fazendo aqui, ela está no que a gente chama de isometria. Iso vem de mesmo, né? Metria tem a ver com a medida, com a extensão. Então, a mesma extensão da fibra muscular, ou seja, você não está tendo contração e extensão. Não está tendo flexão e extensão. Ou seja, está acontecendo uma contração muscular, mas não está acontecendo flexão e extensão. Então, não está havendo esse movimento. Se eu faço esse movimento com a minha mão, eu estou tendo que flexionar meu punho e estender o meu punho. Para fazer esse movimento aqui, ó, para lá e para cá com a minha mão, eu tenho que flexionar, estender, certo?
Então, se eu fizer algum exercício que envolva esse tipo de movimento, eu não posso chamar ele de isométrico, porque meu músculo está tendo que alterar o tamanho dele para flexionar e para estender, tá? Quando flexiona, ele diminui. Para estender, ele estica, aumenta, tá bom? Então, eu flexiono esse para fazer esse movimento. Agora, eu vou flexionar o de cá para estender. Então, é isso e isso. Então, ela não está fazendo isso. Ela está se mantendo numa posição. Então, a gente pode tirar aqui velocidade e agilidade, porque você não está tendo esse movimento para você ter que aplicar essas duas capacidades, velocidade e agilidade. Aí fica para a gente aqui resistência, flexibilidade e equilíbrio. Ela está tendo que usar resistência? Acho que sim, mas não é o predominante. Não é o predominante. Com certeza ela está tendo que usar, viu? Porque para se manter nessa posição aqui, ela precisa manter a contração muscular dela num certo nível que ela consiga suportar se manter naquela posição durante um certo período de tempo, tá? Então, existe sim, ela está usando a resistência, mas não é o predominante. Fica para a gente a flexibilidade e o equilíbrio. E aí? O que vocês acham que é predominante para esse movimento que a gente tem aqui? Eu acredito que seja a flexibilidade, porque apesar também do resto da questão que fala permite amplitude máxima e toda essa explicação, que na E fala que o equilíbrio permite a realização dos mais variados movimentos, eu acho que também não é tão coerente, né? A letra E. A flexibilidade, eu acho assim, que ela, antes de fazer esse movimento que ela está fazendo, quando ela vai fazer, ela tem que, o primeiro que ela vai ter é a flexibilidade. E o resto, o equilíbrio e a resistência é posterior a essa flexibilidade. Então, essa seria a minha explicação. Ok. Só para a gente ter certeza sempre do que a gente está falando, que a gente vai ter esses conceitos em outras questões aparecendo. Pode aparecer em qualquer questão de educação física. Ela está tendo que se sustentar sobre uma base, certo? No caso, a base dela aqui é esse pé dela aqui, tá bom? Ela está tendo que se sustentar. Só que ela não está sustentando apenas sobre a base que ela tem. Ela está tendo o auxílio desse aparelho aqui. Então, só o fato dela ter o auxílio do aparelho tira dela toda a responsabilidade para manter o seu equilíbrio. Certo? Sim. Então, só por aqui você vê que ela precisa ter equilíbrio, mas o principal nesse desafio que ela está enfrentando aqui, de realizar esse movimento, não é o equilíbrio, porque ela tem um outro apoio, além do próprio apoio do pé dela. Tá? Se ela estivesse fazendo esse movimento, como as meninas fazem, as meninas da ginástica artística e da GR especialmente, que fazem esse movimento aqui, só que com o corpo ereto e sem o uso do aparelho, porque isso aqui, claro, que é um momento de treino, aí sim o equilíbrio ele é fundamental, porque elas precisam fazer esse movimento com apenas a base do pé. De um pé. Ô, Bro, se fosse assim, eu não sei explicar, não sei o termo técnico, mas aquele movimento que a ginasta faz, ela dá o giro, né, no ar, e na hora que ela para, assim, tem que ser o equilíbrio. Assim, se fosse essa imagem, aí sim seria o equilíbrio, né? Porque ela tem que parar sozinha. Exatamente, exatamente. É porque tem alguns movimentos que são tão complexos na ginástica que é difícil você dizer o que predomina, porque ela tem que usar ao mesmo tempo ela tem que usar resistência, ela tem que usar equilíbrio, ela tem que usar flexibilidade, tudo ao mesmo tempo, né? Mas esse aqui é bem claro, realmente, que o que predominantemente ela precisa utilizar aqui é justamente a flexibilidade, tá? Então, é a capacidade predominante, mas ela não é a única. Então, aqui a flexibilidade, ela é fundamental, porque justamente ela está trabalhando esse exercício, justamente ela está procurando desenvolver uma amplitude maior de movimento a partir desse exercício, né?
Então, todo mundo tem amplitude de movimento, em todos os movimentos que você faz com o seu corpo, né? Até onde seu braço consegue ir, até onde sua perna consegue ir, tudo isso aí é amplitude de movimento. À medida que você trabalha com exercícios de flexibilidade, você trabalha para aumentar essa amplitude do movimento, tá certo? Aumentar a amplitude do movimento. Então, se eu consigo fazer com que minha mão chegue aqui atrás da cabeça e só, mas eu quero que ela chegue até o outro lado. Então, eu preciso trabalhar um exercício em que me dê a condição de que minha mão atinja outros pontos das minhas costas, além daquilo que ela está conseguindo fazer. Então, isso é amplitude, né? É até onde você consegue movimentar aquele membro a partir da condição da sua articulação. Então, essa é uma capacidade treinável. É possível melhorar. Tem pessoas que falam assim, eu sou muito dura. Pega no pé, por exemplo, um alongamento muito conhecido. Você fica de pé e com o joelho sem dobrar o joelho, pernas esticadas, toca no seu pé. Quantas pessoas dizem assim, eu não consigo. Porque eu sou muito dura. Sou muito duro, né? Não é ser duro ou ser dura, é porque a amplitude de movimento que você tem naquele momento, a sua flexibilidade ela está limitada. Se você trabalha alguns exercícios para ampliar essa capacidade, você vai aumentar essa amplitude de movimento. Pode falar, Fran? Pode, meu amor, pode sim. Sendo que antes de começar qualquer coisa, tipo uma dança ou uma apresentação, você tem que se aquecer antes. Exatamente. Para depois executar, entendeu? Então, eu acho que é uma forma de preparar um músculo ali para poder executar o que você estiver fazendo com perfeição. Exatamente. Inclusive, esse exercício de flexibilidade aqui, você precisa, antes de fazer, precisa de uma boa sessão de aquecimento, justamente para preparar a articulação para esse movimento aqui. Se ela não está bem aquecida aqui, ela lesiona essa articulação aqui seriamente, né? Então, você precisa ter um aquecimento dessas articulações para realizar essa movimentação. Vocês já fizeram algum exercício, alguma atividade alguma vez que trabalhasse com essa capacidade física aqui? Eu já. Já fez, Gel? Já fui bailarina. Sim, já fui bailarina já. Ui, que coisa linda! Acho que eu vou lhe dar a tarefa. Você vai fazer uma aula pra gente pelo Zoom, que tal? Eu já fiz. Como eu já fiz balé, assim, essas coisas, eu tenho eu sou bem flexível, entendeu? E, assim, eu consigo fazer alguns exercícios, algumas coisas com mais facilidade. Eu acho que é pelo fato de eu ser bem mais flexível. Exatamente. Mas essa flexibilidade, ela, de certa forma, as pessoas têm no seu natural, cada um tem a sua própria capacidade, mas ela também pode ser ampliada, ela pode ser trabalhada, né? Sim. Como está sendo colocado aqui, são qualidades motoras passíveis de treinamento, certo? Então, vamos dizer que você já era alguém muito flexível. Você treina... E depois do balé deu da guinata. Exatamente, melhora mais ainda, né? A tendência é que você... Sim. Agora é importante, que é algo que você não conquista assim para sempre. A flexibilidade é algo que você precisa trabalhar constantemente. Não sei se você já experimentou isso. Ficar muito tempo sem fazer exercícios de flexibilidade e depois, quando você retorna para fazer, você não retorna àquela condição que você tinha antes. Você precisa reconquistar aquilo de novo. Não é isso? Sim, é verdade. Você precisa voltar a treinar para você sentir o seu corpo evoluir novamente até chegar nesse ponto. Tá certo? Sim. Então, Gel, bailarina, pense aí em alguns movimentos que a gente conseguiria fazer na frente da tela e que desenvolva essa capacidade física da flexibilidade, certo? Eu queria que você pensasse, porque você tem ainda mais elementos do que as meninas,
mas as meninas também pensem. Mica, Sim, eu Nayara. tenho uns aquecimentos bem dificinho, viu? Mas você Ó, tem que fazer coisas que a gente consiga fazer na frente da câmera, hein? Presta com atenção. certeza. Não vai botar ninguém para dar cambalhota que não vai dar, né? E que trabalhe com... Eu vou botar tudo da estrelinha, da E mortal. pois é. E você lembra que o foco é flexibilidade, tá? Uhum. Próxima aula, traga as ideias e as meninas também, e eu vou trazer também. Desafio. Beleza. Porque nada como para a gente entender o que é essa capacidade, nada como a gente sentir com o nosso próprio corpo. Certo? Quando a gente estiver falando em força, eu vou trazer alguma coisa para a gente experimentar, tá? Alguma coisa que a gente consiga fazer assim, na frente da câmera. Diga, Mica. Eu ia falar que eu faço exercício todos os dias. Todos os dias, sim. Todos os dias da semana. Aqui no fim de semana eu não faço. Aí eu faço 2 que eu gosto muito. Que é uma que o nome é posição de bebê. Que você tem que sentar com os joelhos, sentar no chão, né? Com os joelhos dobrados. E você tem que colocar sua mão para frente, seus braços para frente. Sim. E tem outro que é chamado de posição de cobra. Você estica as pernas, é como se você fosse deitar no chão. Estica as pernas e o braço você ergue. Ergue os braços. Sim. Eu já fiz esse. Eu acho legal, eu acho bem massa. É bem interessante. Muito, muito legal. Tem um amigo que está trabalhando, fazendo lives todos os dias, 18 horas. Eu acho que eu já falei com vocês dele. Eu faço com ele também. Ele tem uma proposta de trabalho bem legal. E, assim, são muitos exercícios de força, alongamento, exercícios de... trabalhando muitas articulações. Eu vou pegar uns vídeos, depois se vocês quiserem visitar o Instagram dele, eu mando de novo o contato, porque ele faz tudo pelo Instagram. Mas eu vou tentar baixar alguns vídeos de mobilidade articular. É bem legal, porque trabalha com essa questão da flexibilidade também. É bem interessante, para a gente fazer um dia. Aí eu marco com vocês, combino, porque aí você já se posiciona o celular num local que vocês têm um espaçozinho para sentar no chão. Porque os exercícios de mobilidade, eles são feitos sempre, inclusive com os pés no chão. Ele até prefere que não use tênis. Tá bom? A gente vai combinar, certo? Mas para a semana que vem tá marcado, hein, Gel? Vou esperar. Vou esperar, hein, eu dentro de casa, pronto. É porque dentro de casa eu sou muito eclética, entendeu? Então, quando começou isso tudo, eu não parei, eu continuei fazendo exercício, essas coisas, eu tenho minha rotina, sabe? Muito bem. Também eu gosto muito de dançar, gosto muito de música. Então, às vezes eu danço aqui com minha mãe e é bem legal. Eu acho bem interessante você, assim, chamar a sua família, dançar na frente da TV. Eu acho que é uma coisa bem assim, bem aconchegante, bem legal. Amor fluindo. Também acho massa. Pois é, nós estamos nessa aqui também, procurando nos divertir juntos, né? E aí a gente passa por esse desafio bem melhor, né? Então, meninas, tudo certo? Sim. Combinado, então, podemos nos ver na semana que vem? Sim, com certeza. Né? A gente sempre na expectativa, na esperança de que outros colegas estejam junto com a gente, né? E aí a gente segue fazendo a revisão das questões, questão por questão, mas a atividade está marcada, hein? Quem tiver ideias de movimentos que possam ser feitos na frente da câmera, especialmente sentada, se não sentada em pé, e que trabalha com questão da flexibilidade, da ampliação, do aumento da amplitude do movimento, tragam as ideias e a gente vai experimentar. Eu só tô vendo. Prontinho. Então, um beijo para vocês, viu? Ficou alguma dúvida? Relembra os
colegas que façam a atividade que eu enviei, tá certo? No card, esporte